Pela primeira vez na história, a nossa seleção brasileira perdeu uma partida de eliminatória jogando em casa. Pior de tudo que foi no Maracanã para a Argentina. E é óbvio que isso aí tá dando o que falar, a repercussão foi muito grande, não só aqui no Brasil, como também lá fora. E alguns culpados estão aparecendo aí. Uns colocam culpa no Diniz, outros até na torcida brasileira que não canta. E o Pilhado aqui trouxe uma outra visão, que é os números do Brasil com ou sem o Neymar. Mas antes, ele chamou essa seleção brasileira aí de Nutella. Concorda com ele ou discorda? Coloca aqui embaixo nos comentários e vamos aí ao comentário do Pilhado lá na Jovem Pan. Não, e ó, eu também faço questão de falar que é uma seleção também Nutella. É uma seleção Nutella, essa seleção brasileira. Não é seleção de jogador que tem culhão, de jogador que chama responsabilidade, de jogador que aquele jogador que cresce em jogo grande, como ontem. Ontem ninguém cresceu em jogo grande. O único que criou um pouquinho foi o Martinelli. Eu acho que dá pra elogiar o Martinelli, mas também uma das chances que ele criou foi uma chance perdida de gol. Peraí, não. Essa chance que criou foi uma jogada individual do Gabriel Jesus. Eu digo, agora ele vai fazer um golaço, vai calar a boca. Ele começou a se tropeçar com a bola toda. A verdade, Tico, que não tá jogando nada e não é da agora, não. Com o Tite, não fazia grandes partidas, o Bruno mesmo fala, mas também... Tá falando do Gabriel Jesus, né? Que não tá fazendo boas partidas. Não sofria gol. Não. Jogava... Com o Tite também não tinha grandes atuações, mas não perdia tanto. O Brasil deve melhores atuações, são jogadores de times importantes. Não é o professor Vanderlei que fala assim, ó, convoquei 5 do Nogueirinha, 10 do de Nazaré das Farinhas, 5 do Lebron, 2 de lá de Afonso. Não é, pô, olha só. Ó, e eu falo, tá? Eu vou trazer pro debate, só que a gente falou do Neymar. Você falou do Neymar. É o que eu falo, o Neymar saindo, não tem um cara ainda pra chamar a responsabilidade de ser o principal jogador dessa seleção. Vinícius Júnior não conseguiu ainda se firmar como um cara na seleção brasileira. Rodrigo pegou a 10 já duas vezes. Então eu quero trazer aqui, pra gente ver o debate, os números da seleção sem o Neymar. Porque às vezes as pessoas dizem, agora sem o Neymar vai melhorar. Não melhora, não. Eu não sei que visão é essa, né? Um delírio, né? Piora. A única coisa que sem o Neymar aconteceu foi ele também não ganhou, não. É que sem ele conquistou o último título, que foi a Copa América de 2019. Mas não conta. Tá, mas tava sem o Neymar e foi o último título. Agora, vamos ver os números da seleção brasileira com e sem o Neymar desde a estreia em 2010. Nossa. Jogos 128 com o Neymar. 92 vitórias, 24 empates e 12 derrotas. Claro, a maioria aqui disparado em eliminatórias, nem se compara, né? Só de eliminatórias, para cada edição são 18 jogos, né? Então você soma aí, Neymar deve ter jogado, sei lá, umas 3 eliminatórias, né? Já deve ter batido quase esse número todo aí, né? Só que a atual também é eliminatória, o Brasil perdeu 3 seguidas, né? Gols marcados, 281. Gols sofridos, 73. 78% de aproveitamento. Aí agora, vamos botar sem o Neymar. Os números caem e caem muito. 50 jogos sem o Neymar. 29 vitórias. O aproveitamento que era de 73 foi para 64%. Não, 78%. Foi para 64%. 9 empates e 12 derrotas. São 79 jogos a menos e o mesmo número de derrotas. Sim. Ou seja, é uma seleção brasileira que sem o Neymar, ela é muito pior. E aí diminuem os gols marcados Claro. e as chances criadas diminuem com ele, né? Bom, aqui tá desde a estreia dele de 2010. O Neymar tá sendo protagonista desde 2010. No máximo, aí, no mínimo aí de 2011 pra cá ele tem sido protagonista até hoje, né? Ou seja, a seleção brasileira, sem o Neymar, se ela já tá ruim com o Neymar, porque tá ruim também. Inclusive o Neymar fez uma postagenzinha, dizendo que se ele tivesse em campo, ele ia dar lambreta, caneta. Então por que ele não fez isso na final da Copa América? Eu não duvido, não. Se ele tivesse em campo, poderia realmente criar esse clima aí, porque é o seguinte, os argentinos ganharam muito no grito e entraram muito na mente também dos jogadores mais novos brasileiros que entraram na pilha, né? E o Neymar, dentro de campo, ele bota pilha. Ele tava em campo e o Brasil perdeu e não jogou nada. Bem aquela final, ele jogou bem. Mas não jogou nada, Bruno. A seleção não jogou nada. Mas ele jogou bem. Foi um jogo que ele carregou pra dentro. Mas ele perdeu de 1-0 e foi um jogo ruim.
Sim. Você lembra mais do que eu. Sim, mas ele foi muito bem no jogo. Assim, claro que Neymar tem jogo bom, jogo ruim. Não sei se ele vai voltar em alto nível. Se tivesse que dar um palpite, meu palpite seria que não vai voltar em alto nível. Eu acho que não vai. Pelo emocional, pelo físico, eu acho que ele não vai voltar no alto nível. Já para o Mauro César Pereira, que estava lá num bate-papo com o pessoal lá da UOL, né, do canal da UOL, ele já disse que o problema maior nessa partida aí foi a teimosia do Fernando Diniz, já que o Brasil estava encarando de frente a seleção campeã do mundo, bem mais experiente e bem mais entrosado. Ele não precisava ter feito tantos experimentos assim. Vamos dar uma olhada no que o Mauro falou aí. Você tem visto uma seleção, um Brasil e um Diniz um pouco meio perdido. Um jogo em que o time estava perdido, embora tenha pressionado, embora tenha guerreado, lutado. É isso? Eu acho que é importante frisar que a Argentina também fez um jogo muito fraco, né? Muito fraco. Eu imaginava, inclusive, depois do que aconteceu fora de campo, que o time argentino fosse, digamos assim, lutar mais, buscar mais uma imposição e apertar o Brasil. Não, jogou muito cauteloso, muito fechado, muito tempo do seu campo, criou muito pouco também. A Argentina não fez um bom jogo. Mas o que me chama a atenção na seleção brasileira é uma certa teimosia do Fernando Diniz, a dificuldade que ele tem para entender que ele não está treinando no Fluminense, nem o São Paulo, nem o Atlético Paranaense, nem, sei lá, o Audax. Ele treina na seleção brasileira. É diferente do clube. E que ele precisa buscar alguns atalhos. No caso do jogo de ontem, cara, quanto mais você tentar simplificar, montar um time que consiga competir, usar, o Arnaldo Ribeiro fala muito isso, né? A conexão entre os jogadores que já se conhecem dos clubes, caso do Joelton, que acabou sendo expulso, para mim até de forma muito rigorosa pelo árbitro. Pois é, ainda teve essa expulsão aí absurda, né? No Joelton, o árbitro ali inseguro, com medo dos argentinos, essa é a verdade. Deu um cartão vermelho e o VAR com medo também dos argentinos, nem sequer chamou. Leno e o Bruno Guimarães. Aí quando você tem o Hendrick tem o Rafael Veiga, os caras se conhecem, jogam juntos, pode dar uma liga, pode no improviso, na necessidade, com desfalques, com pouco tempo de trabalho, tirar o algo mais do time. Mas ele insiste em jogar com 2 homens no meio campo, colocando atletas para missões que não são aquelas que fizeram com que eles fossem convocados. Enfim, eu acho que a seleção brasileira não tem nada hoje, nada, zero. Tem um técnico agarrado às suas, eu detesto esse negócio, às suas convicções. Quando as pessoas falam que os técnicos têm que levar adiante as suas convicções, isso às vezes chega num ponto em que parece que o técnico de futebol não erra, né? Então ele tem uma convicção, ele vai até o final com aquilo. Bom, essa foi a visão dos caras aí, do Pilhado, do Vampeta, do Bruno e também do Mauro César Pereira. Agora eu quero saber a sua opinião sobre o que aconteceu, quem foi o grande culpado pela derrota do Brasil na última terça-feira, né? Então, outra coisa também, o Diniz estava sem 3 jogadores importantes que poderiam fazer a diferença ali, que é o Neymar, o Vini Júnior e o Casemiro, né? Dava pelo menos para dar uma segurada ali na imposição dos argentinos, né? Não imposição com bola, mas imposição no grito. Os argentinos ganharam no grito. E deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa aquele likezão maneiro. Também se inscreva no canal se você não conhece o Planeta Futebol Clube. Acione o sino das notificações aí. Outra coisa também, visita aí as nossas redes sociais, principalmente o Instagram. Eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima. Amanhã tem um vídeo sobre as seleções classificadas para a Eurocopa. Valeu!